final do semestre, é algo tão especial. Mas hoje em dia está passando assim como se fosse um dia normal de aula, né? Então, eu reuni meus alunos, conversei com eles, mas cada um tem suas dificuldades já foram, né? Mas eu queria passar para vocês o seguinte: primeiro, nós temos hoje que agradecer. Eu sou evangélica, agradeço a Deus, mas cada um de vocês agradece da forma que vocês quiser agradecer, não é isso? Pelo fato de nós termos chegado até aqui hoje, gente, o último dia de aula, não é? É uma grande conquista. Não foi brinquedo, não. Foi brinquedo, foi fácil. Não foi fácil. Cada vez está mais difícil ser aluno, não é isso? Então, por isso, nós temos motivo para festejar, não é verdade? Então, eu estava assim, o professor gosta muito de relacionar, né? Aí eu fiquei relacionando. Quantas dificuldades vocês enfrentaram para chegar aqui hoje, não é isso? Então, vamos ver. Primeiro, dificuldades de ordens pessoais, né? Quantas vezes faltou dinheiro de transporte para mim? Quantas vezes você não sabia como conciliar tantas atividades no mesmo dia? Mas você conseguiu, você chegou aqui. Essas foram dificuldades a nível pessoal que você enfrentou. Eu nem vou relacionar, porque cada um já relacionou 1000 aí na cabeça, diárias, né? Fora as mensais, que são as acumuladas. Então, gente, vocês venceram suas dificuldades pessoais e chegaram aqui. Parabéns, né? Parabéns de verdade. Vocês, mas não tem mais coisa. Vocês venceram as suas dificuldades de relacionamento com os colegas, não é isso? Porque não é fácil, são colegas desconhecidos, cada um traz uma história de vida, cada um traz concepções diferentes. E você é levado a interagir com esses colegas, né? De forma a ter produtividade. Então, vocês conseguiram estabelecer relações assim produtivas, relações de amizade, relações afetivas com seus colegas. Porque é muito difícil, nós somos muito diferentes, não é isso? Não adianta você querer que todo mundo pense da forma que você pensa, não adianta. Cada um tem sua maneira de pensar, sua maneira de agir, seus valores, e o tempo todo essas coisas estão entrando em conflito. E você tem que conciliar essas coisas para vencer o semestre. E vocês também conseguiram. Então vamos lá, vencer a dificuldade de ordem pessoal, vencer a dificuldade de relacionamento com seus colegas, né? Eu observo hoje que às vezes os alunos estão muito agressivos entre eles mesmos, né? A gente vê às vezes sala de aula, se irritam e um agride assim o outro verbalmente, não tem aquela. Já estão todos assim, diríamos, em pé de guerra, entre aspas, não é isso? Mas vocês também conseguiram conciliar essas diferenças com seus colegas e vencer. Dificuldade com os professores. Eu mesma tive a experiência desse método, não sei o que aconteceu comigo em relação à minha luta em 1981. Eu passei um tempo em Portugal, fiz o curso de doutoramento, estou terminando, e fui aplicar essa estratégia de dados aqui na sala. Os alunos não gostaram, não entenderam e foram ficar com casa. E a pobre coitada ainda ficou com, acho que uns 15 a 20 alunos a mais. Mas isso é normal, gente, eu entendo, porque é muito difícil essa relação professor-aluno. Hoje em dia a gente tem uma relação muito conflituosa, né? Precisamos entrar mais em harmonia para tocar o semestre. Então, eu ontem participei de um jogo, assim, uma sessão de acho que é neuropsicologia, porque assim, eu já tenho 67 anos e com o passar do tempo, a nossa estrutura cognitiva ela vai perdendo um pouco aquela vitalidade dos 20 aninhos, né? E a gente tem que fazer um acompanhamento. Então, eu estou fazendo um acompanhamento e eu participei de um jogo ontem, mas um jogo tão interessante. Eu disse, no próximo semestre, meu primeiro dia de aula, eu vou fazer esse jogo com meus alunos. Olha que coisa interessante. Ela colocou 4 cartas e cada uma delas tem uma figura geométrica. Uma é uma estrela, outra é uma lua, outra é uma bola. Então, eram figuras geométricas diferentes, elas apresentavam cores diferentes e quantidades também diferentes. Então, ela botava as 4 peças e eu pegava uma nova peça. Aí, eu tinha que imaginar o que é que ela estava pensando, né? Aí, eu arriscava. Era uma lua vermelha, aí eu botava, aí eu fazia assim, vou no critério de número, para ver se é igual. Aí eu botava a lua vermelha embaixo de uma estrela, mas a estrela amarela. Aí eu disse, vou arriscar para ver se o critério é a quantidade. Aí quando eu botava, ela fazia assim. Aí eu pegava outra carta e disse, peraí, se não for a quantidade, deve ser a cor. Aí eu botava bola verde com estrela verde. Ela fazia, não é também a cor. Eu disse, não é a cor.
Aí eu ficava assim, né? Peguei um outro critério, o formato. Eu disse, mesmo com a cor diferente, a quantidade diferente, eu vou no formato agora, na figura geométrica. Aí quando eu botava a figura geométrica, ela fazia assim. Aí eu peguei o critério dela. Então, na outra rodada, eu já ia naquele critério, mas de uma hora para outra ela mudava. Então, eu disse, mas que coisa interessante, que é isso que acontece com a mente do professor e do aluno no primeiro contato inicial, porque você não sabe exatamente o que está dentro da cabeça do seu professor, o que é que ele vai passar. Então, cria aquela dificuldade de interagir, né? Por exemplo, na época de prova mesmo, quando eu fazia muitas provas assim, mais tradicionais, então eu botava lá, questão vale um ponto. Aí o aluno, eu ia lá pontuava 0,7. Mas por que você não deu 0,7? Porque você não colocou correta. Mas por que eu não coloquei corretamente? Porque massa é tudo, o conceito de matéria, é tudo aquilo que ocupa lugar e espaço. Você colocou assim. Mas tem um outro livro que diz que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar e espaço. Então, claro que esse conceito é mais completo que o outro. Faltou massa. Mas eu não queria, eu sabia que ela vai colocar. E aí vira aquele conflito, né? Porque você não sabe, você não consegue discernir o que está na mente do seu professor. Né? E o professor também tem dificuldade de discernir o que está na sua mente. Então, são desafios que vocês também conseguiram vencer. E eu também consegui vencer. Conseguimos descobrir o que é que um queria e o que é que o outro, como poderia atender aquilo. Não é isso? Então, vocês venceram também isso. Dificuldades externas, greve de ônibus, chuvas torrenciais, pandemia voltando, fatores externos, mas vocês conseguiram vencer. Estão aqui, estão de parabéns. Não é isso? Bem, então, esses foram alguns dos fatores que vocês venceram com esta aqui. Estão de parabéns. Nós, como professoras também, sinal linda, querida aluna lá de química, das melhores alunas, né? Nota 10, amo de coração. Só que a gente nunca interagiu muito, porque eu fiquei um tempo fora. Eu trabalhei com outro colega dela, Valmor, foi meu monitor, excelente. É meu amigo. Mas ela eu não conhecia muito, assim, porque ela foi de uma outra época, né? Mas a gente se conheceu no TCC de Valmor. E agora a gente começou a interagir lá. Outra coisa que vocês estão aqui nesse momento, vencendo e dando oportunidade é que nós possamos estabelecer com os nossos alunos relações mais amorosas, né? Relações mais, como é que diz assim, marcantes. Quem é que vai celebrar o último dia de aula? Qual é o motivo de celebrar dia de aula, último dia de aula? Passou, tchau, PT, saudações. Não, gente, nós construímos uma história. Ela construiu uma história com vocês, eu construí uma história com meus alunos. E no primeiro dia de aula, quando eu li assim, só um pouquinho sobre a minha vida, que a gente se apresenta no primeiro dia de aula, eu disse, a nossa história vai ser escrita nas estrelas. Porque cada aula que eu ministrei aqui, cada aula que vocês vão assistir, e Cássia me administrar, ela vai ficar escrita nas estrelas entre aspas, no seu coração, na sua mente, na sua história, não é isso? Eu me lembro que às vezes eu estou sem fazer nada, eu me lembro de um professor de química do 2º grau, sabe como era o apelido dele, gente? Tatu. Olha o professor Tatu, olha só. O professor Tatu, porque ele assim, escovava o cabelo era bem crespo, escovava e ficava algo assim agressivo, como se fosse uma couraça, né? Aí a gente colocava o nome dele, professor Tatu. Veja só, mas assim, me lembrei do professor Tatu. E ele gostava muito de hoje eu vou dar aula sobre as contraficina, sobre as cadaverinas, e aí marcou a gente, né? Então, relações de amor, né? Então, aquela professora, hoje em dia, entrou na sala de aula, já não gostei. A relação já foi ali, né? Então, assim, criar relações de amor, marcar cada semestre que vocês vão ter aí pela frente como um semestre inesquecível, como um professor inesquecível, né? Ser mais tolerante às vezes às orientações dos professores, né? Às vezes a gente observa que o aluno está mais resistente, você vai comentar, você vai dar uma orientação para contribuir com o crescimento profissional do aluno, às vezes ele não aceita muito, a gente tem que ser mais receptivo aos nossos professores e também nós, como professores, temos que aprender a escutar mais, né, Cássia? Hoje mesmo, no último dia de aula, alguns alunos eu coloquei o que eles acharam, então eles acharam, devia ser assim, eu acho que poderia ser assim, eu acho que deveria ser assim. São sugestões que eu posso, né, também adquirir para o próximo semestre. Né? Embora eu não estou começando a pensar em aposentadoria, mas enquanto eu estiver trabalhando, eu posso colocar em prática, não é isso? E o último item que eu queria assim, deixar para vocês
no nosso último dia de aula, que eu me exagerou, de Cássia, eu também, já passei essa mensagem para meus alunos, é o seguinte, é que vocês tiveram a oportunidade nesse semestre de estudar uma ciência linda, que é a ciência química, não é isso? É uma ciência que nos ajuda a compreender toda a matéria, tudo que existe aqui no universo é formado por partículas, que só são 3 partículas basicamente, isso quer dizer, são mínimas, mas as 3 mais famosas são prótons, nêutrons e elétrons, né? Então veja, as mesmas partículas, prótons, nêutrons e elétrons, estão em Cássia, formando Cássia, os átomos que formam os ossos, os músculos, sangue, tudo que está ali em Cássia é formado por 3 partículas, em mim e em cada um de vocês, né? Se a gente quiser crescer um pouco mais, vamos para os átomos, mas os átomos é algo gigantesco, comparado com as 3 partículas, né? Existem muitas outras, mas essas são fundamentais. Então, vocês estudaram um componente curricular maravilhoso, que vai fazer você ter uma visão totalmente diferenciada da nutrição, né? Não algo assim afastado da química, mas algo que a ciência química ajuda muito a compreender, a entender, a utilizar, não é isso? Então, acho assim, eu disse, não, quero deixar essa mensagem para meus alunos, se puder assim, que a oportunidade de realmente auxílio é bom, mas também é uma mensagem. Então é isso aí, né, gente? Parabenizo vocês por ter chegado até aqui, por terem chegado até aqui, né? A palavra mesmo é parabéns. E aí, para finalizar, é o seguinte, nós trabalhamos com tarefa de investigação, o Cássio no outro semestre vai trabalhar comigo, a gente vai trabalhar junto. E é uma estratégia didática diferente. Então, uma das tarefas foi sobre o bolo de mel. O bolo de mel, ele é fabricado na Ilha da Madeira, em Portugal. E quando eu estudei lá, eu aprendi sobre esse bolo, né? E aí, eu vou passar, você já tem um vídeo que mostra do Guedes, ele foi na Ilha da Madeira e fez a entrevista e acompanhou todo o procedimento. Então, eu comprei os ingredientes que a gente tinha a receita, eu pedi uma cozinheira para fazer para mim. Realmente não ficou do jeito que é lá, mas ficou, dá para ter uma ideia mais ou menos como é que funciona, viu? E tem a receita, aí se vocês quiserem fazer também está lá. Só que esse bolo de mel, ele tem assim, vamos dizer, ele é um pouco místico, lá na Europa, em Portugal, essa receita é uma receita de mais de 500 anos que faz essa receita. Eu tenho a impressão que essa receita foi a que derivou para o panetone. Eu não tenho nem dúvida, ela foi a que derivou para o panetone. Ela é feita, ela é consumida no Natal, embora eles façam lá no início do ano, conservam o ano inteiro, sem colocar nenhum aditivo químico, e vão consumir no Natal. Então, esse bolo de mel, ele tem algumas características. Por exemplo, ele é feito todo com as mãos. Não pode se usar para colher, batedeira, nada, né? E ele também, outra coisa, no momento que ele usa 2 fermentos, o fermento de pão e o fermento de bolo. E depois que a massa é preparada, ela fica 3 dias em fermentação, tá? Então ela fica 3 dias em fermentação e depois desses 3 dias a massa então é retirada, já vai bom, tá? Leva aqui de presente que eu trouxe para os alunos, o bolo de mel que eu estou me referindo agora. Deixa para as moças, deixe. Eu quero conversar com você depois, com mais calma. Eu vou pedir licença, desculpe, porque eu tenho um compromisso. Eu queria só pedir que a gente está com horário. Já tem que sair também, é isso? Então, só tenho que finalizar, né? Então aqui tem o bolo de mel, que você levar de surpresa, tá bom? E aí a gente faz um lanchezinho, porque já que trouxeram, né? Então, liberado, tá bom, gente? Parabéns. E agora continua aí